Não existe nada como a força de combate que nós temos. Navegam pelos mares, chama-se Marinha dos Estados Unidos, e não há nada igual no mundo. Não existe ninguém mais duro do que os chamados Navy SEALs. Eu escrevi sobre Osama Bin Laden exatamente um ano antes de ele explodir o World Trade Center. E eu disse, vocês têm que ficar de olho no Osama Bin Laden. Há apenas alguns meses, o submarino de mísseis guiados classe Ohio teve um papel indispensável em um dos feitos militares mais espetaculares que o mundo já viu: a destruição dos sites nucleares do Irã na Operação Martelo da Meia-Noite. E só por precaução, lançamos 30 Tomahawks de um submarino e todos eles também acertaram o alvo. Mas estamos impedindo que drogas entrem nos Estados Unidos, se tudo bem. Estamos barrando drogas em um nível que ninguém jamais viu antes. God bless the United States Navy. Bem, isso foi um bom timing, não foi? Tínhamos que acertar isso. Mas eles sempre acertam. Acabei de receber uma apresentação com uma primeira-dama maravilhosa, como poucas pessoas já viram antes, eu acho. Estávamos a poucos minutos de distância e a demonstração de força foi absolutamente incrível. Agradecemos. Obrigado, Marinha. Muito obrigado. E quero agradecer a nossa magnífica primeira-dama por essa apresentação. As pessoas amam nossa primeira-dama. E deixe-me dizer a todos os incríveis velejadores deste pier, é ótimo estar com a frota. E vamos também agradecer de forma muito especial aos companheiros que fizeram isso. Demonstração espetacular do domínio da Marinha. Foi isso que aconteceu. Foi domínio e Bravo Zulu. Você sabe o que é isso? Bravo Zulu. Sabe, muitas pessoas não sabem. E é uma verdadeira honra estar aqui com os milhares dos melhores marinheiros do nosso país na maior instalação naval do mundo. É o maior. E eu diria que o mais importante é que é o melhor. Ok. É a base naval de Norfolk. Muito obrigado. O maior e o melhor. Estamos reunidos nesta histórica orla para celebrar 250 anos de força, tenacidade e coragem inabalável da maior força de combate que já existiu. Isso é verdade. Não importa para onde você vá, não importa para onde você vá, não importa no que você pense, não existe nada como a força de combate que nós temos. Navegam pelos mares, chama-se Marinha dos Estados Unidos, e não há nada igual no mundo. Nada, nem chega perto. Você lê histórias. Eles não têm isso. Deixe-me te dizer, nós verificamos isso de perto. Ao nosso lado, hoje estão 150 mil toneladas combinadas de supremacia naval americana e 2 motivos colossais pelos quais ninguém deveria jamais querer começar uma briga com os Estados Unidos da América. Eles não vão lutar, mas estamos resolvendo muitas brigas. Você está vendo isso? Vamos chegar perto do número 8. Número 8. Nós não queremos mandar vocês para a batalha a menos que seja necessário, certo? Estamos apagando muitos incêndios. Talvez alguns de vocês fiquem bravos. Vocês vão dizer, o que ele está fazendo? Nós queremos lutar. Sabe de uma coisa? Se pudermos resolver as coisas do jeito que estou resolvendo, resolvemos 7. Temos outro que já dura 3.000 anos e estamos bem perto. Mas não quero falar sobre isso até estar concluído. Mas vamos dar uma grande salva de palmas para os homens e mulheres do majestoso USS Kearsarge. Obrigado. E vamos aplaudir os marinheiros do USS Harry S. Truman. Aqueles que chamam este porta-aviões de lar vivem de acordo com um lema que captura o espírito da Marinha Americana. É simples, as palavras dão um inferno, e nós damos um inferno. Por 2 séculos e meio, foi isso que todas as gerações de marinheiros americanos fizeram.
Você conquistou oceanos revoltos e enfrentou tempestades para derrotar inimigos americanos em alto mar e praias distantes. Vocês transformaram poderosos navios de guerra em destroços de aço. Vocês despedaçaram vastas armadas e enviaram o orgulho de impérios afundando no esquecimento. Vocês navegaram por águas repletas de perigo, sangue e salmoura, e através de tudo isso, a Marinha dos Estados Unidos manteve as estrelas ilustras voando alto e orgulhosas acima dessas grandes e magníficas ondas. E vocês adoram fazer isso também. Não há nada no mundo que vocês prefeririam fazer, não é mesmo? Não é mesmo? Não. Eu gosto mais da sua vida do que da minha. Tenho que ser honesto com você. Navegando nessas águas lindas o tempo todo, você tem muita sorte. Porque o marinheiro americano nunca desiste, nunca falha e nunca, jamais nos decepciona. Eles nunca nos decepcionaram. Obrigado. Obrigado. E é uma honra para nós estarmos acompanhados hoje por membros das Forças Armadas que representam cada parte dessa grande tradição naval. Nossos incríveis guerreiros de superfície são a razão pela qual os inimigos da América tremem ao ver um navio da Marinha, seja ele cinza neblina ou em operação. O insinuante porta-aviões, cruzador ou destroyer surge no horizonte. Todo tirano e adversário do planeta sabe que sua escolha é muito simples. É deixar a América em paz ou ser destruído em fogo e fúria jamais vistos antes. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a habilidade, coragem, ousadia e atitude dos pilotos mais audaciosos e destemidos. No mar, os aviadores da Marinha do Zaire, e eu acabei de testemunhar isso com a Melânia, pousam jatos rugindo em convéses balançando na escuridão da noite, sem margem para erro. Não há margem para erro. Os melhores pilotos do mundo. E enquanto os pilotos da Marinha lançam dor do alto, os maiores adversários temem os feitos ousados do nosso serviço silencioso abaixo. Eles rondam e atacam das profundezas esmagadoras, invisíveis, indetectáveis e imparáveis. Eles são nossos corajosos submarinistas. Onde estão os submarinistas? E eles são corajosos. A arma mais letal do mundo, eu vou te dizer, ninguém sabe onde está e o que carrega. Não existe nada que carregue armamento como aquilo. E estamos 25 anos à frente de qualquer outro país quando se trata de submarinos. Ninguém chega nem perto. Ninguém pode nos igualar. Nenhuma lista de guerreiros da Marinha estaria completa sem reconhecer alguns dos comandos mais ferozes e de elite da história da guerra. Eles são os mais duros e não há ninguém mais duro. Simplesmente ninguém. É isso que me dizem. Não existe ninguém mais duro do que os chamados Navy SEALs. O que você acha dos Navy SEALs? Onde estão os Navy SEALs? Nós não vamos mexer com os Navy SEALs. Eles são ótimos. Muito obrigado. Pessoas incríveis. E claro, nossos inimigos aprenderam a temer esse grupo especial de guerreiros que avançaram praticamente em todos os lugares onde a América viu uma fortaleza ou invadiram uma linha de praia. Eles se autodenominam Leathernecks, Jarheads, Devil Dogs, mas nós os reverenciamos como os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Pessoas incríveis, pessoas incríveis. Hoje estão conosco alguns daqueles que lideraram esses homens e mulheres excepcionais. Eles os lideraram como ninguém mais. E vou dizer, uma pessoa de quem tenho muito, muito orgulho, ele se destacou e está acertando um home run atrás do outro. Eles o adoram. Quero apresentar novamente um homem que é simplesmente excepcional. Estou tão feliz com essa escolha, secretário da Guerra Pete Hegseth. Obrigado, Pete. Fazendo um ótimo trabalho.
Eu disse, Pete, o que você acha? Sabe, costumávamos chamar de secretário da guerra, departamento da guerra, o departamento de guerra. Agora chamamos de defesa. E eu não sei, você algum dia gostaria de, sabe, nós vencemos a Primeira Guerra Mundial, vencemos a Segunda Guerra Mundial, vencemos tudo no meio disso. Vencemos tudo antes e de repente eles decidiram mudar o nome. Eles já eram woke naquela época também, sabe? Woke é uma palavra antiga. Eu disse, o que você acha de mudar para departamento da guerra? Ele disse, eu adoro o Senhor. E foi mais ou menos isso, certo? Isso foi o fim da história. Obrigado, Pete. Ótimo trabalho. Ele é um grande líder. Também secretário da Marinha, um homem muito bem sucedido. Ele abriu mão de tudo para fazer isso. E estamos projetando mais navios. Teremos mais navios sendo construídos em breve. Vamos ter mais grandes navios sendo construídos do que jamais tivemos na história da Marinha. John Phelan. John, obrigado. Ótimo trabalho, John. Ele ganhou muito dinheiro no setor privado e eu disse, você quer fazer isso, John? Precisamos de muitos navios e rápido. Ele disse, quero fazer isso. Abriu mão de tudo para isso, mas está adorando e fazendo um trabalho fantástico. Chefe das operações navais, Almirante Darrell Caudill. Almirante, obrigado. Ótimo trabalho. Contra-almirante Gavin Duff. E junto com tantas pessoas diferentes aqui, eles poderiam apresentar todas elas. O dia todo, não quero fazer isso porque precisamos ir direto ao assunto, falando um pouco sobre guerra e paz. Mas junto com seus grandes oficiais aqui na base naval de Norfolk, os vice-almirantes John Gambleton. John, obrigado, John. Ótimo. Rapaz jovem. Ótimo. Doug Harry e Rob Gosher, obrigado. E um agradecimento muito especial a um homem que acabou de obter 93% de aprovação. Ele comanda o Veterans Everything, como eu o chamo. Ele é tudo para veteranos. O secretário do VA, Doug Collins. Ele está indo muito bem. Obrigado, Doug, fazendo um ótimo trabalho. Embaixadora Monica Crowley. Mônica, muito obrigada. Um homem que todo mundo ama. Ele era meu médico na Casa Branca e eu o conheci muito bem. Ele também foi médico de Barack Hussein Obama. Você já ouviu falar dele? E ele era médico de um homem chamado Bush. E numa coletiva de imprensa perguntaram a ele, quem está em melhor forma? Quem é o mais saudável? Quem é o mais forte? Quem é o melhor exemplar físico dos três? Ele disse que é fácil. Presidente Donald Truman. E eu disse, eu amo esse cara. Eu disse, eu o amo. Ronnie Jackson, ele agora é um congressista, como você sabe. Então ele era o médico-chefe. Ele era o antigo chefe dos médicos. Agora ele é um congressista muito bem sucedido do Texas. Muito obrigado, Ronnie. E eu aprecio essas palavras, nunca os esquecerei. Jen Kiggins. Jen, obrigada. John McGuire. Rob Whitman. Dan Crenshaw, Derek Van Orden. Essas são pessoas incrivelmente talentosas que estão comigo e lutam. Muito obrigado, rapazes. Obrigado. Muito obrigada, querida. Ele é um grande congresso, eu digo guerreiros do congresso. É isso que vocês têm que ser hoje no congresso se quiserem ter sucesso. Também quero reconhecer todos os novos suboficiais. Muitos deles estão aqui hoje. Eu tive que aprovar. Que recentemente ganharam suas âncoras e agora ostentam seu venerável título de chefe da Marinha. Muito obrigado, chefes da Marinha. Vamos também expressar a gratidão de toda a nossa nação a todos os veteranos da Marinha que compareceram para homenagear este grande aniversário. Vemos muitos veteranos. Eu vi nos bastidores como ele apertava as mãos de veteranos por todo lugar. E elas são ótimas. E eles são respeitados e amados. Muito obrigado. Levante-se se quiser. Muito obrigado. Eles são realmente amados. Eu vi isso nos bastidores. Vi tantos veteranos e minha mão nunca mais será a mesma. Muito obrigado. É uma grande honra.
E um agradecimento muito especial às inúmeras famílias da Marinha que apoiam nossos marinheiros com tanto amor e dedicação. Nada do que somos, e pensem nisso, sem eles vocês não estariam comemorando hoje. Muitos de vocês não estariam indo muito bem. Homem ou mulher, vocês não estariam indo muito bem. Então queremos agradecer aos nossos familiares, certo? Todos eles, pais, maridos, esposas. Obrigado. Muito obrigado. A Marinha é uma história de lealdade, sacrifício e compromisso que se estende por 250 anos. Então estamos comemorando 250. Quase achei que não conseguiria fazer isso porque fui presidente em 2016. E então eles fraudaram a eleição contra mim. E então nós pegamos eles, tivemos que fazer de novo. Concorri de novo e consegui 250, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Você acredita nisso? No meu primeiro mandato fui eu quem trouxe as Olimpíadas. Fui eu quem trouxe a Copa do Mundo. E eu disse, a parte triste é que talvez eu vá. Talvez eu nem seja convidado, pois não será durante meu mandato. Eu diria que se for um democrata, talvez eu não seja convidado. Eles não gostam muito de mim. Então, quando isso aconteceu, de repente eles conseguiram os 3. Mas sabe o que é mais importante? 250 anos é o mais importante. Acima da Copa do Mundo, acima das Olimpíadas. Mas conseguimos trazer todos eles. E então, no dia 14 de junho do ano que vem, vamos ter uma grande luta do UFC na Casa Branca. Bem na Casa Branca, nos jardins da Casa Branca. Quando o Congresso Continental formou uma frota de apenas 2 navios, em outubro de 1775, muitos zombaram das suas chances contra o império mais poderoso da Terra. Esse foi o império mais poderoso de todos os tempos, relativamente falando. Nós tínhamos 2 navios, não tínhamos mais nada, mas tínhamos um grande coração. Eles não conheciam a audácia e a coragem do marinheiro americano. Eles não faziam ideia de que a guerra pela independência nos daria alguns dos maiores heróis americanos de todos os tempos, incluindo o telefone. Pai da Marinha dos Israelitas, Capitão John Paul Jones. Quando um navio britânico exigiu sua rendição, Jones respondeu gritando, eu ainda nem comecei a lutar. Não me peça isso, pense nisso. Eu poderia simplesmente dizer isso. Ele é um espertinho, ele está perguntando. Eu ainda nem comecei a lutar e ele acabou com ele. Na guerra de 1812, o capitão Jones Lawrence gritou suas últimas palavras para sua tripulação. Enquanto o sangue escorria de seus ferimentos mortais, ele gritou, lutem com ela até que afunde. Não abandonem o navio. Não abandonem o navio. Essas são todas declarações incríveis, muito famosas agora, com o passar dos anos e do tempo, muito famosas. Não abandonem o navio. Eu digo isso o tempo todo. Você está um pouco atrasado. Eu digo, não abandonem o navio. Mas nós vencemos. Todos nós sabemos como vencer. Hoje, esse credo eterno está gravado no coração de cada marinheiro da frota. A Marinha Americana nunca, jamais abandona um navio, certo? Nós nunca desistimos. Outro titã da Marinha nos primeiros tempos foi o grande comandante Arthur Sinclair. Ele derrotou os franceses na Batalha do Caribe. Depois combateu os piratas da Barbária na costa de Trípoli e atacou as forças britânicas quando elas eram tão poderosas em 1812, na Guerra de 1812. Ele os atacou, ele estava derrubando-os um por um. Todos diziam, de onde vem esse cara? E todos nós somos descendentes quando você pensa nisso. O comandante Sinclair tornou-se o oficial comandante aqui na estação naval de Norfolk, aqui mesmo, onde fundou uma escola náutica para oficiais que eventualmente se tornou a única dos Kunos Iwata, Academia da Marinha. E eu estarei no seu jogo entre Exército e Marinha este ano. Para quem eu vou torcer? Você pode se surpreender. Vai ser ótimo. Nós vamos ficar aqui.
Gerações de descendentes do comandante forjaram seus próprios legados grandiosos de serviço na Marinha, e hoje estamos acompanhados por seu tataraneto de quinta geração, o comandante Link Mustin. Onde está Mustin? Comandante Mustin, onde você está? Ele está aqui. Uau, olha esse cara bonito. Isso é boa genética. Ele tem bons genes. Muito obrigado. Comandante, obrigado por continuar uma tradição familiar que já dura 2 séculos e meio. Você acredita nisso, hein? Eu me pergunto se eles eram tão bonitos quanto você. Eu duvido. Você ficou melhor com a idade, certo? Parabéns. Aquele rapaz é seu garoto? Uau! Ele bateu em você. Eles bateram em você. É isso que queremos ver. Ao longo das gerações, nossos marinheiros ergueram o velho Lurie acima das ruas de Veracruz, enviaram a frota espanhola para seu túmulo aquático na Baía de Manila e enterraram as cruéis matilhas de lobos alemães no fundo do mar. Eram matilhas de lobos cruéis, muito brutais. Eles nos atacavam com força. E então encontramos a resposta, não foi? Descobrimos como derrotá-los e os derrubávamos tão rápido que não sabiam o que fazer. Foi o fim assim que descobrimos o segredo graças a mentes brilhantes. Muitos deles são descendentes das pessoas que estão aqui agora. Em todas as eras de conflito, a Marinha nunca deixou de caçar, eliminar e vencer. Nunca falhou, nunca falhou. Na Segunda Guerra Mundial, o lema do almirante Bullhalsey era: atacar forte, atacar rápido, atacar sempre. E é exatamente isso que os marinheiros fazem. Um desses guerreiros foi o comandante de submarino Eugene Fluke, que enviou mais tonelagem japonesa ao fundo do oceano do que qualquer outro homem na história. Eu não gosto muito de falar sobre isso agora. Sabe, eles têm sido bons aliados, mas tem alguém do Japão aqui agora? Vamos mudar de assunto imediatamente. Mas pense nisso. Mandou mais tonelagem para o fundo do mar uma após a outra. Trouxe o famoso USS Barbie. Ele destruiu um petroleiro japonês e um porta-aviões com uma única salva, para desgosto de seus homens. Eles ficaram muito preocupados com isso. Eles não achavam que conseguiríamos fazer isso. E ele simplesmente derrubou um após o outro. E novamente os torpedos estavam voando. Seu maior feito aconteceu quando avistou 30 navios inimigos ancorados na costa da China. Você conhece essa história muito famosa? O comandante Fluke ordenou que seus homens fossem para os postos de combate, entrou sorrateiramente no porto e afundou 6 embarcações de uma só vez antes de partir para o belo e selvagem Oceano Azul. Ele recebeu 4 cruzes da Marinha, a Legião do Mérito e a Medalha de Honra do Congresso. Esse era um cara corajoso. Em reconhecimento às conquistas incríveis do USS Barbie sob seu comando, neste dezembro vamos lançar a quilha de um novo submarino da classe Virginia, com esse mesmo nome lendário, e seu neto, Tom, estará lá para recebê-lo. Tom está aqui conosco hoje e quero agradecer por manter esse grande legado vivo. Onde está o Tom? Veja, fique de pé, Tom. Ótimo. Muito bem, Tom. Obrigado. Isso é bom. São bons genes também, Thomas. Isso é coisa boa. Muito obrigado a ambos por estarem aqui. De Midway ao Mar de Coral e ao Golfo de Leyte, marinheiros americanos travaram as batalhas navais mais épicas da história. E na Normandia, a Marinha liderou a maior armada já formada para entregar a maior força de invasão que o mundo já viu. Um dos marinheiros que fez isso foi Félix. Maurício, que se alistou aos 18 anos e treinou bem aqui em Norfolk, treinou bem aqui. No dia 6 de junho de 1944, Félix comandou uma embarcação anfíbia de desembarque que fez 6 viagens arriscadas até a praia de Omaha. Vocês todos sabem disso. Essas são todas batalhas famosas. Ele levou centenas de soldados americanos para a batalha, incluindo seu irmão Saul. Félix perdeu muitos de seus amigos naquele dia, mas continuou lutando. Ele continuou indo lá fora, trazendo mais soldados, trazendo mais de tudo. Ele simplesmente continuava vindo.
Eles não conseguiram pará-lo e ele continuou servindo no Pacífico sob o comando do grande almirante Nimitz. Em fevereiro de 1945, ele passou seu aniversário de 21 anos desembarcando fuzileiros navais nas areias ensanguentadas de Iwo Jima, uma das batalhas mais sangrentas e difíceis, uma batalha histórica. 6 meses depois, ele estava no USS Talladega, na Baía de Tóquio. Quando o Japão se rendeu, eles disseram: acho que não queremos mais que Félix nos ataque. E ele se aposentou como suboficial em 1966. Este ano, Félix comemorou seu 100º aniversário. E ele está aqui esta tarde como um testemunho vivo da glória da Marinha dos Estados Unidos. Uau! Isso é ótimo. Ele está com boa aparência. Félix, você está com uma aparência melhor do que eu. Não estou feliz com isso, Félix. Não, eles não querem mexer com ele. E Félix, nós te saudamos. Muito obrigado. Incrível. 100 anos. Na Coreia, marinheiros e fuzileiros navais americanos realizaram o ousado desembarque em Incheon e voaram mais de 250 mil de missões de combate contra o inimigo. Foi um esforço incrível no Vietnã. A Marinha lançou a Operação Rolling Thunder e enviou uma unidade novinha em folha, os Navy SEALs, para devastar o delta do rio Mekong. O problema do Vietnã é que nós, paramos de lutar para vencer. Teríamos vencido facilmente. Teríamos vencido o Afeganistão facilmente. Teríamos vencido todas as guerras facilmente. Mas ficamos politicamente corretos. Vamos com calma. Não somos mais politicamente corretos. Só para você entender. Nós vencemos. Agora nós vencemos. Não queremos mais ser politicamente corretos. E a história nunca vai esquecer que foram os SEALs que invadiram o complexo de Osama Bin Laden e colocaram uma bala em sua cabeça. Lembra disso? E por favor, lembrem-se, eu escrevi sobre Osama Bin Laden exatamente um ano antes de ele explodir o World Trade Center. E eu disse, vocês têm que ficar de olho no Osama Bin Laden. E as notícias falsas nunca me deixariam sair impune com essa afirmação, a menos que fosse verdade. Mas eu disse um ano antes para o Pete Hegseth, eu disse um ano antes para o Wisby, no livro que escrevi, seja lá qual for o título, não consigo te dizer, mas posso te dizer que tem uma página lá dedicada ao fato de que vi alguém chamado Osama Bin Laden e não gostei e que era preciso cuidar dele. Eles não fizeram isso. Um ano depois ele explodiu o World Trade Center. A gente tem que se dar um pouco de crédito porque ninguém mais vai me dar. Você conhece aquela velha história? Se não te dão crédito, simplesmente pegue para você mesmo. E foi a Marinha do Zewa, a Marinha que jogou o cadáver miserável dele do convés do porta-aviões Vinson para afundar no abismo escuro. O papel central da Marinha na defesa da nossa liberdade continua até hoje. Há apenas alguns meses, o submarino de mísseis guiados classe Ohio teve um papel indispensável em um dos feitos militares mais espetaculares que o mundo já viu, a destruição dos sites nucleares do Irã na Operação Martelo da Meia-Noite. Como foi que isso terminou? Nada mal, não é? E nós lançamos 30 Tomahawks, você sabia disso? Além disso, depois do B-2, que tal isso? Os B-2S, o que eles fizeram, aquelas belas asas voadoras, o que eles fizeram, acertaram todos os alvos que atingiram. E só por precaução, lançamos 30 Tomahawks de um submarino e todos eles também acertaram o alvo. Então eu diria que o Irã não ficou particularmente satisfeito. Eles iam ter uma arma nuclear em um mês. E agora eles podem começar a operação tudo de novo. Espero que não façam isso, porque teremos que cuidar disso se fizerem. Deixei claro para eles que se quiserem fazer isso, tudo bem. Mas nós vamos cuidar disso. E não vamos esperar tanto tempo. Isso já deveria ter sido feito muito antes de eu chegar. Vocês sabem que eu recebi os pilotos dos B-2 no meu escritório, o famoso Salão Oval. Eu os recebi nos B-2S. Eles vieram à Casa Branca e conversamos sobre isso.
Eles disseram: sabe, senhor, por 22 anos, nossos predecessores e nós treinamos para esse ataque. Durante 22 anos, eles treinaram para eliminar o potencial nuclear do Irã. Ele disse: mas foi só quando o senhor chegou que nós fizemos isso. E eles ficaram tão felizes por terem feito isso, mas eles vinham treinando para esse ataque há 22 anos, só que nenhum presidente quis fazer. Eles teriam conseguido uma arma nuclear em um mês, provavelmente em um mês ou logo depois disso. E conversar com eles teria sido muito mais difícil. Nas últimas semanas, a Marinha apoiou nossa missão de explodir os terroristas dos cartéis para fora da água. Você viu isso? E você sabe, não há mais barcos na água. Você não consegue encontrar nenhum. Estamos tendo dificuldade para encontrá-los. Mas você sabe, é algo bem difícil o que temos feito, mas você tem que pensar da seguinte forma. Cada um desses barcos é responsável pela morte de 25 mil americanos e pela destruição de famílias. Então, quando você pensa desse jeito, o que estamos fazendo, na verdade, é um ato de bondade. Nós fizemos outro ontem à noite. Agora simplesmente não conseguimos encontrar nenhum. Você sabe, é aquela velha história. Somos tão bons nisso que não há mais barcos. Na verdade, nem mesmo barcos de pesca. Ninguém mais quer entrar na água. Desculpe te dizer isso, mas estamos impedindo que drogas entrem nos Estados Unidos, se tudo bem. Estamos barrando drogas em um nível que ninguém jamais viu antes. No ano passado nós perdemos, acredito que 300 mil pessoas, e isso sem falar da destruição das famílias. Todos nós conhecemos famílias que foram destruídas porque o filho, a filha, até mesmo mães e pais são destruídos pelo fentanil e pelas drogas que entram. Bem, elas não estão mais entrando pelo mar. Então agora teremos que começar a olhar por terra, porque eles serão forçados a ir por terra. E deixe-me dizer agora mesmo, isso também não vai acabar bem para eles. E foi o grupo de ataque de porta-aviões Trump que desencadeou a fúria americana sobre os terroristas Houthis no Mar Vermelho. E como vocês sabem, eles cederam. Mas eles cederam porque disseram: nunca fomos atingidos assim antes. E no início deste ano, realizaram o maior ataque aéreo já feito a partir de um porta-aviões americano na história. Esse foi o maior de todos. Quero expressar meus agradecimentos pessoais a cada marinheiro que contribuiu para essas vitórias fenomenais. Nós só conhecemos a vitória. Só vamos conhecer a vitória. Não queremos conhecer a outra palavra. Queremos conhecer a vitória. Vamos ter grandes vitórias nos próximos anos. Bem, pelo menos por quase 3 anos e meio vamos ter grandes vitórias. Quero agradecer a um grupo de mulheres da Carolina do Norte. Olhem para essas grandes. Vocês poderiam se levantar, por favor? Essas mulheres lindas têm me acompanhado. Este é o número 151. Você poderia convocar uma manifestação. Isto é uma espécie de manifestação. Vamos encarar a realidade. Isto é um comício. Este é um discurso de amor. Todos nós amamos nosso país. Mas esse grupo é da Carolina do Norte. Eles somam cerca de 151 visitas. Eles têm um grupo inteiro deles. Eu nunca vejo os maridos delas. Não sei o que está acontecendo com os maridos delas. Imagino que eles ainda amem você, os maridos. Sim, ótimo. Mas eu quero agradecer a vocês. 151, elas me acompanham desde 2016. E vocês estão ainda melhores agora do que estavam naquela época. Mas eu quero agradecer muito a vocês. É realmente um grupo. Eles amam o nosso país. Eles gostam do Trump, mas sabem o que realmente fazem? Eles amam o nosso país. E temos a política certa, não é? Temos política. Nós não queremos crime. Nós não queremos homens competindo em esportes femininos. Nós não queremos transgêneros para todo mundo. Nós não queremos fronteiras abertas onde milhões de pessoas entram em nosso país vindas de cadeias, prisões, instituições mentais e sanatórios, traficantes de drogas, assassinos. 11.788 assassinos foram autorizados a entrar em nosso país. Muitos deles já se foram. E a propósito, Washington, D.C. é um lugar seguro agora. Passou de uma das cidades mais perigosas do nosso país. Você acredita nisso? Para provavelmente uma das mais seguras, entre as mais seguras do nosso país. Ninguém está sendo atingido mais. Está muito seguro. E eu quero agradecer a vocês. Muitas pessoas aqui ajudaram.
Muitas pessoas na plateia são pessoas que os colocaram na linha. Levou 12 dias. Pense nisso. Agora estamos em Memphis. Estamos fazendo a mesma coisa em Memphis e vamos para Chicago. Você sabe, temos um governador que acha maravilhoso quando 50 pessoas são assassinadas em um curto período de tempo em Chicago. Mais de 200 pessoas foram atingidas, então enviamos a Guarda Nacional, sabe? Enviamos o que for necessário. As pessoas não se importam. Elas não querem crime em suas cidades. E estamos fazendo isso e estamos fazendo bem feito. Estamos fazendo isso como ninguém jamais fez antes. Então eu só quero te dizer que você é muito próximo de descer. Os restaurantes eles estão prosperando. Os restaurantes estavam morrendo. Eles estavam fechando um após o outro. Agora eles estão prosperando. Eles estão abrindo novos e lindos restaurantes. Washington DC é seguro. E eu até fui lá e jantei na outra noite. E eu fiquei bem no meio da rua. O serviço secreto ficou emocionado. E dei uma entrevista coletiva. Agora é um lugar seguro. Washington DC sempre será a capital do nosso país, sempre será segura. Nunca vamos deixar isso acontecer de novo. O que aconteceu lá? Um dos lugares mais bonitos onde estamos fazendo um grande programa de embelezamento. Vai me tomar pouco tempo, muito rápido, mas estamos fazendo um programa de embelezamento para acompanhar a segurança e proteção. Estamos acabando com os grafites, os buracos nas ruas, os canteiros centrais quebrados entre as estradas. Estamos fazendo um trabalho de verdade e você ficaria orgulhoso disso. Acho que todos aqui estão orgulhosos disso, francamente. Essa é a capital do nosso país e precisa ser limpa, bonita e segura. O Zeon, a Marinha sempre defendeu a América como seu comandante em chefe. Eu sempre estarei ao seu lado. Eu prometo isso a você. Você sabe que foi por isso que votou em mim em números que ninguém nunca viu antes. E quero que vocês saibam que, apesar do atual shutdown induzido pelos democratas, vamos garantir a cada um dos nossos militares até o último centavo. Não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Vocês vão se preocupar com isso. Não se preocupem com isso. Está tudo chegando. Está chegando. E ainda mais porque estou apoiando aumentos salariais para todos os marinheiros e membros das Forças Armadas dos Estados Unidos. Mas precisamos lidar com esse pequeno mosquito no nosso ombro chamado democratas. Eles querem dar todo o nosso dinheiro para os imigrantes ilegais que entram no país. E vocês sabem, eu tenho um coração maior do que o deles. Mas o problema é que quando você faz isso, eles entram aos milhões. Todo mundo quer isso, então não dá para fazer. Mas eu também prometi o maior investimento da história em nossas Forças Armadas. Estamos gastando mais de $1 trilhão. Nunca tivemos nada parecido antes. $1 trilhão em nossas Forças Armadas, e isso inclui, junto com o seu secretário da Marinha, Pete Hegseth, vamos construir muitos navios e fazer muitas coisas que vocês não veem acontecer há 35 anos. Em breve vamos revitalizar nossos antigos e grandiosos estaleiros com centenas de bilhões de dólares em novos investimentos e pessoas vindo de todo o mundo, e eles vão construir navios na América. Queremos que eles sejam construídos na América. E como eu disse aos nossos generais e almirantes na última terça-feira, nós estamos tirando completamente o politicamente correto das nossas Forças Armadas. Acabou? Acabou de verdade. Eu nem sei se isso realmente existiu aqui algum dia. Acho que algumas das pessoas do topo tinham isso. Eu conheci alguns deles. Eles eram grandes perdedores, mas eram perdedores. Diferente do nosso grande general, o presidente do Estado-Maior Conjunto, que talvez esteja aqui, Dan Raising Cane. Você sabe, Raising Cane. Quando ouvi o nome dele, eu disse, esse é o cara que estou procurando. Mas ele tem sido um guerreiro incrível, e foi ele quem liderou o ataque ao Irã. E tudo em que ele colocou a mão deu certo. Ele derrotou o ISIS. Me disseram que levaria de 4 a 5 anos para derrotar o ISIS. Quando ele assumiu, fez isso em 4 semanas. Nós acabamos com eles em 4 semanas. 100% do califado do ISIS é Dan Kane aqui. Ele sabe por quê? Porque ele está trabalhando. Essa é a única coisa. Não precisamos nos preocupar com ele, mas ele é um homem fantástico. Esse era o homem que eu queria desde o começo. Eu disse, se algum dia eu fizer isso de novo, e se eu tiver sorte o suficiente para vencer, porque temos uma base como ninguém na história já teve, eu disse, vou escolher o Raising Cane como presidente. E foi isso que fizemos e ele tem sido incrível. Não seremos politicamente corretos quando se trata de defender a liberdade americana,
É por isso que renomeamos o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, como eu disse. Nós temos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Essa foi fácil. Essa foi uma decisão fácil. Sabe, por anos eu olhei para isso, somei tudo e percebi que temos 92% da margem. Eu digo, por que chamamos de Golfo do México? Quer dizer, não diria que o México está feliz comigo, mas o que você vai fazer é o Golfo da América. E agora eu adoro isso. Outro dia eu estava assistindo a um noticiário e eles disseram muito naturalmente, no Golfo da América, isso é, sabe, eles simplesmente continuaram falando. Não fizeram isso com deboche ou sorriso. Eles não disseram no Golfo da América de forma diferente. Não, agora se chama Golfo da América e ninguém está brincando com isso. Fomos processados pela Associated Press e eles perderam. Na verdade, o juiz foi tão bom que disse que agora ele chama de Golfo da América. Ele tem todas as aprovações. Você também tem que fazer isso, até mesmo com a Associated Press, que é muito liberal. Eles foram expulsos do tribunal. Na verdade, eles quase não podem mais fazer cobertura sobre mim por causa disso. É um grande golpe. Então tenho muito orgulho disso. Sob nossa liderança, o espírito das forças americanas está se elevando como nunca antes. Acho que agora temos mais espírito do que jamais tivemos antes. Depois de anos de falta de recrutas, não conseguíamos que rapazes ou moças quisessem se tornar vendedores há um ano. Eles não queriam ser vendedores, embora eu deva dizer que quando anunciei que íamos concorrer, muita gente melhorou. Mas vamos voltar 2 anos e era ainda pior, porque não havia esperança. Tínhamos esse presidente horrível, que não fazia ideia do que estava acontecendo. As chances dele descer aquelas escadas com sucesso não eram boas. E eu tenho que tomar cuidado porque um dia provavelmente vou cair. Não, as mulheres da Carolina do Norte disseram que isso nunca vai acontecer comigo. Eu sempre digo para descer os degraus devagar e com calma. Você já reparou que eu faço direitinho? Eu não preciso descer as escadas pulando. Desça devagar e com calma. Mas temos uma lista de espera. Pense nisso. Temos uma lista de espera para pessoas querendo entrar na Marinha dos Estados Unidos, no Exército, Marinha, Guarda Costeira, Fuzileiros Navais. Força Espacial, nós amamos a Força Espacial. Mas pense bem, agora temos uma lista de espera para todos os ramos do governo, e isso inclui policiais e bombeiros. Ninguém queria ser policial, agora eles querem ser policiais. Agora eles querem entrar para a Marinha. Eles querem tanto entrar para a Força Aérea. Os fuzileiros navais, o exército, eles querem estar em todos eles. Eles amam a Força Espacial. Eu amo a Força Espacial porque fui eu que criei a Força Espacial. Essa foi a minha ideia. E vai acabar se tornando uma das mais importantes. Mas há um ano nosso país estava morto. Tínhamos um país morto. As pessoas dizem, Senhor, o Senhor não deveria dizer isso. É estranho demais para recuar. Tínhamos um país morto. E hoje temos de longe o país mais vibrante do mundo. Um ano, pense nisso. Um ano atrás estávamos mortos. O rei da Arábia Saudita me disse, presidente, há um ano nós pensávamos, perdemos a América. Achávamos que era um país morto. E agora vocês têm o país mais vibrante do mundo. Ele disse isso. Eu uso esse termo. E tenho o prazer de dizer que 2025 foi o melhor ano de recrutamento da Marinha. Nada mal. Então você passou daquelas manchetes embaraçosas de um ano atrás. Pense nisso. Ninguém quer entrar para a Marinha. Como isso faz você se sentir? Agora você tem um problema diferente. Você sabe qual é o problema? Todo mundo quer seu emprego. Eu gosto mais assim, certo? Mas ninguém vai tirar seu emprego. Você estava conosco quando as coisas não eram tão boas. Não era tão bom assim. Essas são as pessoas de quem eu mais gosto também. As pessoas que estavam comigo quando as coisas não pareciam tão boas, como essas senhoras da Carolina do Norte, elas estavam comigo quando as coisas não pareciam tão boas assim. Muitos escândalos falsos foram criados, todos falsos. Um desses novos recrutas entusiasmados é Laden Hollins, de 18 anos, um recruta de quem eu me orgulho muito. O pai de Laden era marinheiro, seu avô era marinheiro, e depois de 4 anos no ROTC da Marinha, é a vez de Laden dar continuidade a essa tradição. Quando ele se alistou em abril, seu pai Daniel, um veterano da Marinha, ficou tão inspirado que decidiu se alistar novamente também. Uau!
Estou feliz em dizer que pai e filho estão aqui conosco hoje, representando o futuro desta grande frota. Por favor, Laden e seu pai, por favor, levantem-se. Uau! Essa é uma família bonita. Obrigado a ambos. Essa é uma ótima história. Lindo. Seu pai parece bem jovem, Laden. Ele é um cara de aparência jovem. Cada marinheiro, aviador, submarinista e companheiro de bordo da Marinha herda uma tradição de excelência, poder ousado e glória inigualável na longa saga da viagem da humanidade no mar. Desde o primeiro navio, a escuna Hannah, até o lado incrível de um moderno grupo de batalha de porta-aviões em andamento. O ZEUA, a Marinha, sempre foi a vontade de ferro de uma nação orgulhosa e poderosa, avançando pelas correntes e sobre aquelas grandes e belas ondas. Através do spray do combate furioso e da névoa da guerra naval, os marinheiros americanos provaram repetidas vezes que nossa Marinha faz simplesmente o melhor trabalho que existe. Tudo que envolve navegar pelos oceanos não tem concorrência. Nós dominamos os céus, caçamos nas profundezas e governamos os mares como ninguém jamais governou os mares. Do Porto de Boston a Hampton Roads, do Mar das Filipinas ao Mar Vermelho, de Guadalcanal ao vasto e grandioso Oceano Atlântico, nossos marinheiros conquistaram triunfo após triunfo. Nós não conhecemos nada sobre derrota. Acumulamos honra sobre honra e esculpimos a grandeza e esplendor nas páginas da história. Só falamos da Marinha e só usamos essa palavra, esplendor. Também dizemos vitória, porque essa é a outra. Temos esplendor e temos vitória nos convésios de canhões e nos convésios de voo. Em salas de torpedos e cockpits, eles derramaram seu sangue, suor e lágrimas e ofereceram suas próprias vidas para defender esta terra entre os mares. Eles cruzaram canais gelados, saltaram de destroços em chamas, mergulharam em águas geladas, voaram por céus mortais e cortaram baías infestadas de minas para conquistar a vitória americana e defender a causa da liberdade, para defender francamente a bandeira americana. Em todas as eras e em todas as partes deste globo, nossos marinheiros lutaram com coragem no coração, patriotismo na alma e água salgada nas veias. Vocês têm essa água salgada. Não deixem os médicos mudarem isso. Mantenham isso, porque não há nada igual. Não existe sangue como esse. E estando diante de todos vocês hoje, eu sei que sempre que nossa nação estiver ameaçada e sempre que precisarem de ajuda, sempre que o dever chamar, os marinheiros americanos vão erguer nossa bandeira bem alto e vão se unir ao grito de batalha imortal do almirante Farragut. Que se danem os torpedos, toda a velocidade à frente, vai em frente, seu danado. Com a ajuda de vocês, nós vamos lutar, lutar, lutar. Nós vamos vencer, vencer, vencer. Por causa de vocês, nossa Marinha e nosso país sempre serão orgulhosos, justos, poderosos e livres. Parabéns mais uma vez pelos 250 anos de domínio total. Naveguem rápido, permaneçam fortes. Obrigado. Deus abençoe nossos marinheiros e Deus abençoe os Estados Unidos da América. Muito obrigado a todos.